6 horas e 44 minutos e estamos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia e vem com a gente saber como está o trânsito na cidade. Imagens aéreas da zona leste da capital, a Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular. O trânsito é tranquilo, sem maiores dificuldades, principalmente no sentido rotatória do produtor. No sentido Bola do São José, há um movimento maior de veículos. Mesmo assim, a pista está tranquila, está livre, é véspera de feriado, né? Então tem muita gente que já começa a não ir trabalhar hoje, viu, Adriane Diniz? Não é o nosso caso. Tem gente que já vai enforcar a quinta-feira, quer dizer, a quinta não, a sexta-feira, e aí vai ser já um feriadão prolongado. Então, olha aí, tá tranquilo o trânsito, sem maiores problemas nesse momento. É boa opção para você a Avenida Grande Circular, que é a principal da Zona Leste. Chegando ao fim do ano, né? Hoje já é o primeiro dia do mês de novembro. O trânsito costuma ficar mais intenso no começo de mês. Normalmente as pessoas receberam, começam a sair para resolver as coisas. Mas hoje, até o momento, está uma maravilha por onde o nosso drone circulou. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: novo reajuste de energia traz desemprego. A ANEEL autorizou um aumento nas contas que chegará a 25,17% para consumidores no estado em pleno ano de crise. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. Vamos agora para a 93.1 FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com a Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem. Bom, a gente vai falar aqui sobre o assunto que é destaque do Jornal A Crítica, está na capa, mais um aumento da energia elétrica. Já estou com a mão no bolso. Eita. Nem fale. Olha, o reajuste vai ser de até 25%, né? Em média vai ser mais ou menos 18%, mas assim, consumidores residenciais vão sofrer o reajuste de 12,67%. As empresas, para baixa tensão, o reajuste vai ser de 12,68%. E para as indústrias, esse reajuste vai ser de 25,17%. Setores da indústria, do comércio, já afirmaram que não tem como absorver essa alta, não tem como absorver esse ajuste. No caso da indústria, né, a indústria aqui no Amazonas está passando por um momento de crise ainda tenta se reerguer e vai sofrer a partir de hoje esse reajuste. No caso do comércio, a gente também já sabe, inclusive o presidente da CDLM, Ralph Assayag, já afirmou que isso vai gerar um impacto já ali nos profissionais, né, nos funcionários, pode ter um aumento aí do desemprego por causa desse reajuste. Inclusive, também o consumidor deve pagar por isso, porque esse reajuste vai direto também ali no valor dos produtos. 25% deve ser o reajuste para a indústria, né, que utiliza aí média tensão. E segundo o vice-presidente da FIAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o impacto pode ser também na questão do emprego. Alguns funcionários, já que a crise ainda, né, está aí presente na vida das indústrias, a situação não fica fácil com o aumento da conta de energia, não. Além da questão dos empregos diretamente atingidos, afeta o poder de compra, né, o poder de consumo de toda uma população. Porque a energia é um bem essencial, a gente não tem como ficar sem. Muita gente coloca aquele redutor de consumo, o gato, mas aí corre o risco de ser pego numa fiscalização e a multa vai ser muito maior do que seria se estivesse pagando a energia normalmente. E é uma conta que você precisa pagar. Então, quando você prioriza a energia, você deixa de lado outras coisas. E aí deve reduzir principalmente as questões mais supérfluas, né? As questões, o consumo no comércio, em alguns setores de serviço, você começa a ter menos lazer, você começa a reduzir as compras no supermercado, você, em vez de comprar duas blusas, acaba comprando uma ou não compra nada, porque tem que priorizar isso. Então, um efeito na economia que atinge todo mundo vai ser afetado, inclusive os preços dos produtos devem aumentar, porque o empresário vai repassar isso para a gente.
A ANEEL justifica aí esse reajuste por causa dos investimentos no setor elétrico, mas a gente sabe que não é isso bem que acontece, né? E aqui no Amazonas a gente sofre muito, por exemplo, com queda de energia. Inclusive, por causa desse temporal na última segunda-feira, moradores do bairro Tancredo Neves fizeram até um protesto, fecharam ali a Avenida Altaz Mirim, porque estão desde segunda-feira sem energia. Então, assim, tem reajuste, mas de que forma isso volta para a população? Não tem melhoria e a gente está passando por isso novamente. Vai sofrer de novo esse reajuste. Não, detalhe, a Eletrobras Distribuição Amazonas argumentou sobre essa manifestação que eles estão sem energia porque alguns postes foram danificados, né? A rede elétrica foi danificada por árvores que caíram sobre a rede elétrica ali naquela região do Tancredo Neves e também do São José. E está trabalhando para restabelecer a energia lá. Agora os moradores reclamam de prejuízos. Comerciantes, por exemplo, passaram a ter prejuízo. E eu abro o debate para o seguinte, Wilson e Adriane. A ANEEL aumentou a tarifa para que as concessionárias pudessem ter um poder de investimento, né? Pudessem conseguir investir mais no âmbito do fornecimento de energia. Agora, como é que fica a questão do comércio e da indústria que não consegue investir, estão vivendo com a faca no pescoço não tem como absorver e agora tendem a piorar a situação com esse custo que deve ser passado inclusive para o consumidor. A primeira situação, segundo o comércio, segundo o Ralph Assayag, é que muitas empresas passem esse aumento direto para os valores, ou seja, vão aumentar preços. Na ponta da rede, ali no produto final, né? Para o consumidor final. Vai repassar para o consumidor final e aí quando isso aumenta, né, quando o empresário tem aumentos, onde é que ele corta? Corta nos funcionários. Nos funcionários. Reduzir pessoal. Bom, vamos mudar de assunto. Ontem o clima em Brasília foi tenso. E o dia todo houve embate aí entre os administradores, aquelas empresas que administram aplicativos de transporte individual de passageiros, taxistas. A sessão começou pela manhã, a votação desse projeto aí, desse projeto de lei complementar que regulamenta esse serviço foi adiado e só terminou à noite. Vai voltar para a Câmara. Quais as alterações? Olha, a começar, a exigência da placa vermelha para esses transportes foi derrubada até então, né? E também a questão da propriedade do veículo também foi derrubada. Então, se não houvesse alteração no texto, né, avaliado pelos senadores, esse projeto de lei iria direto para a sanção do presidente. Mas como houve alteração, então ela volta para a Câmara para ser discutida novamente. Mas tudo indica que deva passar, tá, Wilson? Pois só para a gente pontuar aqui, pontos que foram derrubados, né? A placa vermelha, não vai ter placa vermelha de acordo com essa alteração. Quem dirige não é obrigado a ser o proprietário do veículo. A prefeitura não vai ser a dona da concessão, né? Porque no projeto original ela seria a pessoa que ia dar a concessão. E também o motorista pode circular em município onde ele não esteja baseado, né? Isso. Coisa que hoje, por exemplo, não pode para um táxi, né? Sim, pois é. Agora o seguinte, esse projeto volta para a Câmara dos Deputados. Essas alterações não agradam os taxistas. Não. Ontem os aplicativos comemoraram, né? Agora os taxistas ficaram na bronca e esse embate vai ser lá na Câmara dos Deputados. De novo. Agora o presidente Michel Temer, Wilson, ele já sinalizou que vai vetar qualquer medida anti-Uber aí, entendeu? Vai vetar qualquer medida anti-Uber, por quê? Que avance no Congresso. Por quê? Porque ele acredita que seja um retrocesso não ser a favor aí desses aplicativos que oferecem esse sistema de transporte. Então, a proposta, resumindo, foi aprovada no Senado, mas com mudanças e vai voltar agora para a Câmara para ser avaliada aí pelos deputados. Só a partir disso que vai para a sanção do presidente Michel Temer, mas que já sinalizou, né, também segundo aí os aliados do presidente, os auxiliares do presidente, que vai vetar qualquer medida contra anti-Uber, né? Contra os aplicativos, na verdade. Desculpa, Adriane. Enquanto isso, os taxistas circulam normalmente, né, com as regras já pré-estabelecidas, e os Ubers e outros aplicativos, as pessoas que usam esse tipo de serviço, também continuam sem nenhuma regra definida
pelo Estado, né? Não tem nenhuma restrição ou algo do tipo. Segue o fluxo como estava. De acordo com o que foi aprovado pelo Senado, vai caber à Prefeitura, vai caber só ao município, por exemplo, a fiscalização, não mais a regulamentação. E essa semana, esse debate tem sido muito intenso na Câmara Municipal aqui em Manaus. Inclusive, o vereador Chico Preto chegou a protocolar uma denúncia aí contra o prefeito Arthur Neto, que não estava regularizando aí esses aplicativos, regulamentando esses aplicativos, que deveria o município fazer isso. Mas o prefeito Arthur Neto já tinha falado que não, pera lá. Primeiro a gente vai esperar, vai aguardar o que for decidido no Senado, para aí decidir se realmente o município vai regulamentar ou não. E de acordo com essa decisão no Senado, agora de fato, realmente, não vai caber mais no município essa regulamentação, vai caber ao município somente a fiscalização a esses aplicativos, a esse serviço. Mas, volto a dizer, lembrando que esse texto vai voltar para a Câmara para ser avaliado pelos deputados. Pois é, sendo aprovada lá essa lei complementar lá na Câmara Federal, cai todas as leis aprovadas por municípios com relação a esses aplicativos. Inclusive em São Paulo, né? Exatamente. Se a lei for aprovada do jeito que está, o que acontece? Os aplicativos vão ser regulamentados. A Prefeitura vai ter o poder de fiscalização, a Prefeitura vai ter um banco de dados para controlar, para saber quantos motoristas tem que faz esse serviço no município. O condutor vai ter que atender também algumas exigências, ele vai ter que ter categoria B e vai ter que ir lá a descrição dizendo que ele faz transporte remunerado, vai ter que pagar impostos para a Prefeitura vai recolher normalmente e ele vai ter que aderir àquela contribuição de autônomo do INSS, o que não agrada os taxistas, né? Exatamente. Eles acham que não é tão rígido quanto eles estavam, quanto a exigência para eles por parte do poder público. O que é uma verdade, né? Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayara. Obrigada, bom dia. Até amanhã. Até amanhã. E ontem foi o prazo final para o governo estadual apresentar a proposta de orçamento de 2018. A previsão é contar com mais de 15 bilhões de reais para investimentos e despesas. O projeto de lei do Executivo Estadual foi entregue aos deputados pelo chefe da Casa Civil. Nós estamos falando da peça como um todo, do que vai ser destinado aos poderes, né, legislativo, judiciário, enfim, ao Tribunal de Contas, Ministério Público e o repasse para os municípios do que compete ao Estado dos 25% do ICMS. Para 2018, o governo prevê um orçamento de mais de 15 bilhões de reais. Segundo o governador Amazonino Mendes, investimentos para o interior do estado estão entre as prioridades. Eu estou restaurando o que eu criei lá atrás, há mais de 15 anos. Nós criamos um fundo voltado para o interior, o desenvolvimento do interior, o FTI. Esse de recurso eu fui buscar, inclusive, no distrito, assim como eu fui buscar o dinheiro para a universidade. Ainda de acordo com o governador, as áreas de segurança pública e saúde também vão ter atenção especial do governo no ano que vem. Tem muito chão para correr, tem muito trabalho para fazer, né? Há muita ainda ação que a gente nem imagina que ainda vai ter que ter, mas pelo quadro que se desenrola, a gente sabe que a nossa presença tem que ser de ubiquidade. O líder do governo na Assembleia garantiu que a casa tem pressa e a lei orçamentária anual deve ser votada antes do recesso dos deputados, marcado para o dia 17 de dezembro. Ele vai para a CCJ e depois para a Comissão de Finanças e vai estar apto a receber algumas emendas, depois para votação. Até o final do ano, acho que antes do recesso, já se vota a LOA. E o governo do estado e as bancadas estadual e federal se mobilizam contra a medida do Ministério da Fazenda, que pode afetar diretamente o polo de bebidas e concentrados da Zona Franca de Manaus. A proposta também coloca em risco milhares de empregos no Amazonas. A medida do governo federal foi anunciada na semana passada. Na prática, empresas do setor de concentrados e bebidas instaladas em Manaus podem perder o direito à isenção do PIS/COFINS, o Imposto de Importação, e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E, com isso, perder também
competitividade no mercado. O setor está entre os 10 em faturamento e geração de emprego na Zona Franca de Manaus. E é o único a gerar riqueza no interior do estado, como nos municípios de Maués e Presidente Figueiredo. Agora, com a nova medida, a produção de concentrados deve ficar prejudicada. E, como resultado, o Amazonas pode perder 70 mil empregos diretos e indiretos. Neste vídeo, gravado em Brasília, o deputado federal Paulderney Avelino diz que busca uma solução com a Receita Federal. Não é fácil, é complexo, mas abrimos esse diálogo exatamente para que possamos resolvê-lo. É importante para a nossa economia, gera um faturamento muito grande, gera empregos tanto em Manaus quanto no interior do estado e vamos, sem dúvida nenhuma, encontrar uma saída. Parlamentares da Assembleia Legislativa se manifestaram contra a medida e criticaram a atuação da bancada federal do Amazonas. Precisa, além de ter uma ação mais direta da bancada federal, ter mais articulações com outros estados da Amazônia, para juntos protegermos e defendermos esse modelo de produção e de incentivos que nós temos. Uma comitiva do governo do estado pretende ir a Brasília na semana que vem para evitar que a medida entre em vigor. Vamos marcar reuniões com os deputados federais, com os senadores também, para juntos nos unirmos. Essa medida aí, já estão tentando fazer essa mudança há vários anos atrás. Aí agora avançou e vai prejudicar o estado do Amazonas. São 7 horas em ponto e se você está ligando a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Polícia Federal prende 2 homens membros de facção criminosa. Eles estavam escondidos na Colômbia e eram procurados pela Interpol. Prefeito de Humaitá atribui atentado a vândalos. Na semana passada, as sedes do IBAMA e Instituto Chico Mendes, além de uma embarcação, foram incendiadas depois que balsas foram apreendidas em garimpo ilegal. A suspeita é de que garimpeiros e políticos da cidade estão envolvidos no caso. Defensoria Pública e Suzan devem discutir pagamento de cerca de 100 funcionários terceirizados que trabalham no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Em alguns casos, os servidores estão sem receber os salários há 4 meses. Governo apresenta proposta de orçamento de 2018 para deputados. A previsão é contar com mais de 15 bilhões de reais para investimentos e despesas. O projeto deve ser votado antes do recesso dos deputados, marcado para 17 de dezembro. Bancadas federal e estadual e governo do estado se mobilizam contra a medida do governo federal que afeta diretamente o polo de concentrados e bebidas da Zona Franca de Manaus. A mobilização é para evitar que 70 mil trabalhadores percam os empregos. E o assunto agora é transporte coletivo. Recentemente nós mostramos aqui no Manhã no Ar uma reportagem sobre o atraso na entrega de 300 ônibus prometidos pela Prefeitura no início do ano. Para tentar entender melhor todo esse sistema de transporte que a gente tem aqui na capital, nós estamos recebendo hoje no estúdio o diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte do Amazonas, Fernando Borges. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigado, bom dia aos telespectadores. Esse é um questionamento que quem usa transporte coletivo faz com bastante frequência, né? Na época em que houve os reajustes do transporte coletivo, a Prefeitura anunciou que haveriam melhorias, inclusive, entre elas, o aumento da frota em mais 300 veículos. Até agora, desses 300, quantos ônibus foram entregues? Nós conseguimos entregar até o momento 40 carros, todavia o cenário do transporte coletivo se deteriorou bastante ao longo desses meses e não está sendo possível conseguir crédito para poder renovar a frota nesse patamar e com essa velocidade que nós esperávamos. Esses 40 substituíram outros veículos ou foram veículos extra? Não, foram para substituir. A nossa ideia e a necessidade é renovar constantemente a frota, porque o ônibus velho, ele nos dá muita despesa, ao passo que o ônibus novo, ele é muito mais eficiente. Então, o maior interesse das empresas é poder renovar essa frota. Todavia, não está sendo possível devido ao cenário de crise que se instalou com maior gravidade nos últimos meses. Nós estamos a 60 dias para o fim do ano. Até lá, vai ser possível entregar algum outro veículo?
não nessa velocidade que esperávamos, né? Talvez mais alguns carros, mas a meta inicial não poderá ser atingida. É importante esclarecer que houve um reajuste da passagem para o consumidor, mas não para as empresas. Por quê? Porque antes havia isenção de diesel, isenção de ICMS sobre o diesel, isenção de IPVA e subsídio. Esse reajuste que houve foi para compensar o fim desses benefícios, mas não houve um reajuste propriamente da receita. Ao contrário, como diminuiu o número de passageiros pagantes, a nossa receita caiu drasticamente esse ano, em torno de 15%, o que inviabiliza maiores investimentos. Então, a conta não bate. Aumentou 80 centavos em cada passagem para os milhares de usuários do transporte coletivo diariamente, mas para o Sinetran esse valor foi reduzido, a arrecadação. A arrecadação foi reduzida por quê? Porque houve uma queda do número de passageiros. O que nós atribuímos aí é basicamente 3 fatores, né? Primeiramente, dificuldades na infraestrutura urbana, o que dificulta a produtividade, ou seja, engarrafamentos, etc. Em segundo lugar, a proliferação de outros modais que concorrem de forma predatória com o ônibus, como é o caso do Uber, do táxi lotação, dos ônibus clandestinos. E, em terceiro lugar, a crise econômica, que reduziu o número de empregos e, naturalmente, reduz a quantidade de pessoas que recebem vale transporte. Então, com tudo isso, há uma queda drástica do número de passageiros, o que faz com que o sistema não atinja a produtividade esperada. Essa exclusão de benefícios fiscais por parte do governo, ela atinge também outro setor, que é a questão de licenciamento. Recentemente, a gente recebeu aqui no Manhã no Ar o novo diretor-presidente do Departamento de Trânsito, Vinícius Diniz, que deu algumas declarações de que os ônibus circulando com documentação em atraso serão recolhidos. Inclusive, alguns já foram, né, essa semana, se não me engano, 7 veículos do transporte coletivo. Diante desse cenário, o que dá para ser feito? Porque a frota hoje toda está com problemas de documentação. Exatamente. Hoje nós temos uma inadimplência de 100% da frota praticamente em relação ao IPVA 2016. Por que ocorreu isso? Porque havia um compromisso político entre o governo municipal e o governo estadual em conceder a isenção do IPVA. No entanto, não foi concedida essa isenção do IPVA o ano passado e não entrou essa despesa na tarifa, ou seja, as empresas não foram remuneradas para pagar o IPVA o ano passado e não pagaram efetivamente, aguardando ao longo do ano que saísse a lei, como era o compromisso firmado entre os governos municipal e estadual, para desonerar a tarifa, ou seja, para manter a tarifa mais baixa. Com isso, acumulou-se uma dívida de 6 milhões de reais em todo o sistema de transporte, uma dívida hoje que é impagável, né? Então, a apreensão dos carros só vai piorar ainda mais o quadro de deterioração do sistema e nós esperamos, né, temos a esperança que os governos entrem em um acordo para equacionar isso, à medida que as empresas foram vítimas dessa situação, já que não houve a remuneração para pagar esse tributo. Mas essa inadimplência não é só de 2016, né? Entre esses veículos apreendidos, teve documentação de 2015 em atraso. Fora o ano de 2016, que não houve essa concessão de benefícios, há ainda situação de inadimplência de grande parte da frota? Não, a grande parte da frota, quase a totalidade, está inadimplente em relação a 2016. Se houver inadimplência em relação a outros anos, pode ser casos pontuais ou pode ser empresas que já não operam mais no sistema, que deixaram algum passivo, né? Mas o que nós temos hoje, efetivamente, o problema maior em relação a 2016, que inclusive o não pagamento desse IPVA 2016, ele trava o licenciamento de 2017, né? Então essa é a nossa preocupação, é resolver esse problema, o que depende aí também de vontade política das autoridades. O Estado diz que vai recolher, as empresas dizem que não tem como pagar. Diante disso, já houve alguma nova conversa, depois da apreensão, por exemplo, desses veículos, para ter uma flexibilidade e resolver essa questão para que a população não acabe sendo afetada?
Sim, nós estamos conversando aí com o prefeito, inclusive iremos conversar com o governador para tratar desse assunto, já que as empresas não têm responsabilidade sobre essa situação. Como eu disse, não entrou na tarifa essa despesa de IPVA o ano passado, e justamente com o objetivo de manter a tarifa num preço mais baixo para o consumidor, e aí resultou do não pagamento dessa despesa tributária. Assim, não foi possível fazer esse licenciamento. Nós vamos buscar as autoridades para que tomem alguma providência em relação a isso, já que a apreensão de veículos piora ainda mais a situação, prejudicando o passageiro. Nós fomos às ruas, a nossa produção ouviu alguns usuários do sistema de transporte coletivo sobre os principais problemas que eles enfrentam atualmente no transporte, e a gente confere agora as declarações dessas pessoas. Porque a gente já sai cansado do trabalho, do dia a dia, e ainda enfrenta ônibus super lotado, a demora também é muito grande, entendeu? Uma frota sucateada que não oferece um bom serviço para a população, né? E você só falta enlouquecer com tanto barulho, que é ônibus velho batendo pá. Não tem condição. Quando você vai pegar uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência, eles não param para essas pessoas e elas são seres humanos como a gente. A gente fica no 072, a gente aguarda 1h40, às vezes 40 minutos. Eu chego aqui 2 horas, eu vou sair daqui 3h40. Perigoso pra gente andar, hoje parece que tá todo podre, todos os pedaços. Perigoso até a gente cair, tem ônibus que é até um buraco no peso. Violência, a gente não consegue, o pessoal não respeita, não tem respeito dentro do ônibus, fica se esfregando na mulher. E acontece muitos abusos, né? Sexuais dentro dos ônibus. Ontem mesmo, quase foi assaltado. Se o policial não entra para revistar o ônibus, ainda encontrou faca dentro da bolsa do cara. O que é que ele fazia com uma faca dentro do ônibus? Essa questão de insegurança é um problema tanto para o usuário quanto para o trabalhador do sistema de transporte coletivo, um prejuízo que afeta todo mundo diretamente, né? Existem algumas iniciativas no sentido de tentar reduzir a quantidade de dinheiro em circulação dentro do transporte coletivo. Essa seria a principal movimentação por parte do Sinetran para tentar diminuir esses índices? Exatamente. Nós temos um projeto que está sob análise juntamente com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança, com a Prefeitura, no sentido de acabar com o uso do dinheiro na catraca, ou seja, estabelecer o pagamento apenas com cartão. Isso já ocorre em várias cidades do Brasil e do mundo, né? Não é uma questão, não é uma novidade propriamente. Hoje também mais de 60% dos usuários em Manaus já usam o cartão, já há tecnologia para isso. Todavia, ainda existe uma certa resistência que nós pretendemos buscar que seja alterada, já que entendemos que o fim do uso do dinheiro vai tirar o principal atrativo do ladrão em relação ao roubo a ônibus. É claro que pode não zerar o roubo a ônibus, mas nós temos, com base em experiência em outras capitais, a perspectiva de uma redução drástica desse grave problema que afeta a população e também causa aí um prejuízo às empresas, com uma evasão de receita, que esse ano já chega a mais de R$700 mil de prejuízo, e o prejuízo maior que é ao trabalhador, ao próprio cobrador. Temos casos de afastamento de cobrador por estresse pós-traumático, pessoas que não conseguem mais trabalhar devido ao medo de ser vítima de violência dessa natureza. Com a tarifa de transporte coletivo mais cara da região norte, muita gente ainda reclama do sucateamento da frota. Para essas pessoas, o que a gente pode dizer? O sistema de transporte funciona da seguinte forma: quanto menos eficiente ele for, mais alta é a tarifa. É assim que funciona. Por quê? Porque um ônibus antigo é mais caro para manter que um ônibus novo. Um ônibus parado no engarrafamento é mais caro do que um ônibus que transita com maior velocidade, porque ele fica ali gastando diesel e transportando pouca gente, porque está parado no engarrafamento. Então, esses gargalos, né, essa questão do transporte clandestino, Uber, mototáxi, táxi, lotação,
ônibus clandestinos, tudo isso tira a produtividade do sistema, eles não levam gratuidades, não levam idosos, não levam estudantes, o estudante ou o idoso acaba sendo levado apenas pelo ônibus normal. Então tudo isso encarece o custo do transporte. Como aumentar essa produtividade? O aumento da produtividade depende basicamente do combate a todo tipo de transporte clandestino, em medidas de melhoria na área de planejamento urbanístico e realização efetiva de obras que tornem mais fluido o trânsito, que aumentem a velocidade, corredores exclusivos para ônibus, o BRT que está aí como um projeto em fase de elaboração e que esperamos que seja implementado, ou seja, é necessária uma decisão política de dar prioridade efetiva ao transporte coletivo e não ao transporte individual. Essa polêmica, inclusive, sobre o Uber, que está aí, né, nós não somos contra o Uber em si. O que nós somos contra é o Uber tomar uma proporção de panaceia para o sistema de transporte, o que é uma falácia, já que o Uber não tem vocação para transporte de massa. Ao contrário, vai aumentar o número de carros de passeio no sistema, o número de carros pequenos, com baixa capacidade de transporte, prejudicando o transporte por ônibus. As empresas hoje estão tendo prejuízo? O prejuízo hoje ele é da ordem de 10 milhões de reais por mês em relação ao previsto em termos de faturamento, né? Ou seja, previa-se um faturamento de 60 milhões por mês e não se está chegando a 50 milhões por mês. Então isso gera um prejuízo à medida que investimentos não são possíveis, já que a produtividade não é atingida e o faturamento não é atingido, né? Há um déficit acumulado, as empresas recorrem a empréstimos para poder cobrir suas despesas com custo fixo, que é motorista, que é pagamento de mensalidade de prestação de ônibus. Tudo isso acaba gerando um prejuízo muito grande. Agora, com prejuízo de 10 milhões de reais ao mês, por que continuar operando esse sistema? Porque nós não podemos parar. Não tem como? Não tem como parar. Ao contrário de um varejista normal, que não tendo viabilidade econômica fecha as portas, uma empresa de transporte não pode fechar a porta, né? Não pode simplesmente deixar de operar. Isso seria o caos, né? Então nós estamos constantemente buscando medidas, soluções, empréstimos. Nós estamos tentando também, estávamos tentando também discutir o subsídio, desoneração da tarifa para baixar a tarifa e permitir um diferencial em relação aos concorrentes predatórios, né? Ou seja, quanto mais baixa a tarifa de ônibus, mais atrativo ele é. Então, todos esses elementos nós estamos buscando para dar uma solução ao transporte e evitar a falência do sistema de transporte coletivo. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Tá certo, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Recebi hoje o diretor jurídico do Sinetran, Fernando Borges. Mas nem tudo é problema no transporte coletivo. A repórter Júlia Magalhães foi conhecer um projeto muito bacana do Sinetran que leva livros para as comunidades. É o Busão Cultural. Os livros fazem a alegria da criançada. São mais de 4.500 exemplares. Aqui tem vários livros bem legais, né? Também, e eu gosto muito de ler também. E essa biblioteca completa, com ar-condicionado, chama mais atenção ainda por ser dentro de um ônibus. E desta vez, o Busão Cultural estacionou no Parque das Garças, na zona norte da cidade. A ideia é levar cultura e informação para adultos e crianças, onde quer que estejam. Aí a Eucato doou o ônibus pra gente e o Sinetran investiu a parte material, a parte do acervo que a gente conseguiu com doação e montamos o Busão Cultural. Só que assim, colocamos o nome Busão Cultural, mas com a intenção de não só levar conhecimento e informação, mas atender a comunidade em si, com as suas necessidades. Desde que começou, o busão já parou em 10 locais diferentes. Em cada um deles, fica cerca de 10 dias atendendo a população do lugar. Fabiola trouxe os 2 filhos pela segunda vez, porque da última vez, a Elisa, de 6 anos, tinha ficado triste quando foi embora. E ela gostou demais, ela não queria ir embora. Aqui tem todos os tipos de livros, do infantil ao adulto, e todos podem se divertir de graça.
O Busão Cultural já é um sucesso por onde passa. E não apenas por ser uma biblioteca dentro de um ônibus, mas também por oferecer acessibilidade. Uma rampa logo na entrada e um material todinho específico para pessoas com deficiência, como audiodescrição e uma coleção de livros em braille. E nós temos um acervo que ele é lido com software especial para pessoas com baixa visão. Então, a gente procurou colocar de tudo um pouco, adaptar para atender mesmo a comunidade. A próxima parada do busão vai ser no bairro da Paz, na zona centro-oeste. Ele fica do dia 13 ao dia 17. Está sempre de portas abertas ao público. Afinal, pelo menos nesse ônibus, todo mundo quer entrar. E o Detran do Amazonas abriu inscrições para 100 vagas no curso de monitor de transporte escolar. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Como os interessados podem fazer essa inscrição? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, essas inscrições são muito fáceis e praticamente gratuitas. Isso porque o único preço que o Detran Amazonas está cobrando para que essas pessoas participem do curso de monitor de transporte escolar são 2 latas de leite em pó. É preciso fazer a entrega dessas latas de leite em pó e também a inscrição na Gerência de Educação de Trânsito, que fica na sede do Detran, na Avenida Mário Ipiranga, número 1800, no horário de 8 até as 2 da tarde. Agora, preciso lembrar também que os interessados em fazer esse curso preparatório, eles precisam atender alguns critérios básicos para poder realmente cursar essas aulas. É preciso ter mais de 18 anos, é preciso ter o ensino fundamental completo e é preciso também apresentar durante a inscrição uma certidão de antecedentes criminais que comprove que a pessoa não tem qualquer tipo de passagem pela polícia, até porque esses monitores vão trabalhar diretamente com crianças. Não é necessário ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, porque a função do monitor é justamente estar dando apoio ao motorista, né, que faz parte do transporte escolar, e também as crianças que precisam aí de alguma coisa durante esse transporte que acontece todos os dias. Essa aula vai ter pelo menos 5 módulos. As aulas elas vão acontecer do dia 11 até o dia 18 de novembro e com certeza é uma grande chance para quem quer uma vaga diferente no mercado de trabalho. Essa certidão de antecedentes criminais, para quem estiver com dificuldade de consegui-la, é possível obtê-la através do site da Polícia Federal, do www.pf.gov.br. Mas é muito importante que esse candidato tenha a noção de que atrás precisa ter uma validação para que essa certidão tenha valor. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo tem o quadro Na Ponta do Lápis e a gente vai falar da famosa poupança, que é o método mais antigo de investir dinheiro e planejar o futuro. Tem ainda as notícias do trânsito. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.